Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam aí seguros nas suas casas, principalmente depois desse ciclone aí que teve, né? Não sei se dá pra denominar de ciclone ou se não dá. Antes de começar a nossa aula dessa semana, queria fazer uma pequena correção. Não vou conseguir mostrar a tabela hoje. Deixa eu fazer primeiro essa explicação então. Já fiz no outro vídeo, mas estou sem internet, né? Estou sem internet no celular, estou sem internet no computador. Tava sem luz até pouco tempo. A internet do meu celular até estava funcionando até 8 horas da noite. Depois ela parou de funcionar. Então eu estou sem internet tanto no celular quanto no computador. Então não dá para mostrar o livro virtual para vocês. Também não dá para mostrar a imagem, não dá para fazer o slide. Então eu estou só gravando a aula para depois botar no YouTube quando a internet vier. Espero que venha antes das 7h30 da manhã, para que vocês possam ter a aula de vocês, né, na quarta-feira, como vocês já estão acostumados. Mas se também não vier, a gente dá um jeito, né, dá o nosso jeito sempre. Nesse vídeo eu vou fazer a correção das atividades. E aí, antes de começar a correção das atividades que eu passei na semana da prova, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Porque na outra semana a gente teve uma atividade que era para dizer se ventos de 120 km por hora eram ou não era ciclone. E aí o Rafa me mandou mensagem dizendo que 120 km já é um ciclone, porque a partir de 119 km por hora já é um ciclone, segundo a escala de Belfort. Ocorre que há duas escalas utilizadas dentro da ciência. Ambas dizem que 120 km por hora já pode ser considerado um ciclone, né? E aí tem as escalas ali de ciclone tipo 1, ciclone tipo 2, ciclone tipo 3, ciclone tipo 4. A outra escala, que é de um outro cientista, ela fala sobre tornados, furacões, né? E aí, a primeira escala é ciclone, depois tornado, depois furacão. Ela dá uma nomenclatura para cada um dos ciclones, né? O que a escala de Belfort só coloca como ciclone. Então, a partir de 120 km por hora, corrigindo, pode sim ser considerado um ciclone, tá? Apesar de eu ter dito na outra atividade, na correção, que não poderia. Beleza? Só para fazer essa correção. E aí a gente começa o assunto de furacões. Página 226, essa paginazinha aqui. E aí a gente tem essa atividadezinha 2 aqui embaixo. Eu vou ler o textinho, gente, Por quê, professor? Pra gente poder entrar em sintonia em conjunto, beleza? Pra gente conseguir falar a mesma língua. Furacões e tornados. Furacões e tornados são fenômenos atmosféricos de grande poder destrutivo, óbvio. Tanto um furacão quanto um tornado tem um grande poder devastador aí, né? Ambos são ventos ascendentes, conhecidos como ciclones. Então, ciclone tipo 1, ciclone tipo 2, ciclone tipo 3, ciclone tipo 4. Belfort tá aí para nos falar isso, né? Porém, os furacões ou tufões, como são denominados no oeste do Pacífico, ou seja, no oeste do Pacífico, os ventos que ocorrem lá, né, quando eles ganham uma certa velocidade, são chamados de furacões ou tufões. Se formam sobre os oceanos de águas quentes, em torno de 26 graus. Nestas regiões, a evaporação é elevada e a grande quantidade de umidade forma tempestade com diâmetros de centenas de quilômetros, geralmente com durações de até uma semana. Uma semana de vento forte tempestade. Os tornados se formam devido ao encontro de porções de ar com características diferentes, comuns nas planícies do centro dos Estados Unidos, ou seja, dentro dos Estados Unidos, não é no mar, não é no litoral, é dentro dos Estados Unidos, na planície, onde o vento quente e úmido se choca com vento frio e seco proveniente das regiões polares. E aí se choca. Os tornados são ventos de difícil previsão de curta duração, ao contrário dos furacões, que são mais previsíveis. Ou seja, os tornados eles são a união de ventos quentes com ventos frios. Lembra que ventos frios normalmente a gente estava ali na... Teve um pequeno errinho de gravação, mas está tudo certo. Vamos continuar. E aí a gente passa para a página 227, trajetória dos furacões entre 1985 e 2005. Tem um mapinha aqui, ó. E aí a gente vê, né, ó, aqui está o Brasil, ó. Brasil, Estados Unidos, temos a Austrália aqui, temos a Ásia, o continente asiático aqui, né, nessa região aqui. E aí a gente tem a incidência de furacões entre o continente americano e o continente asiático. Essa é uma perspectiva do mapa mundi que a gente não costuma muito ver, né? A gente só vê ele daquele jeito lá onde aparece a Europa, a África, e essa parte aqui ela fica como se fosse a ligação. E aqui ele está mostrando o continente africano partido ao meio. Aqui, partindo ao meio o continente africano, né? Ó. Então é uma outra perspectiva. E a gente vê que os furacões eles se concentram
pertinho da Austrália aqui, pertinho da Ásia e pertinho dos Estados Unidos aqui. Beleza? Então vamos ver as perguntas. Sobre o tema explorado no texto e na figura. Aponte as afirmações verdadeiras ou falsas, justificando as falsas. No Atlântico Sul não foram registrados furacões. Falso. O furacão Catarina foi registrado no litoral da região sul do país em março de 2004. Nós sabemos disso porque a gente estudou isso. Eu falei na aula isso. A gente viu que realmente teve um furacão no Atlântico Sul, que foi o primeiro, mas que teve. Então foi registrado no litoral da região sul do Brasil em março de 2004, o furacão Catarina. E a gente falou várias vezes sobre o furacão Catarina, né, na última aula. Tornados se formam sobre oceanos tropicais com águas superficiais aquecidas a 26,5 graus. Tempo. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. E você, o que acha? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. É falsa, gente. Os tornados eles se formam no encontro de ventos quentes e úmidos, né? Com ventos frios e secos, geralmente em áreas terrestres, como é o caso da planície dos Estados Unidos que eu falei aqui agora. São os furacões que se formam em águas superficiais e aquecidas. Então são duas coisas diferentes. Tornado, região de planície, região de terra, e furacões em águas superficialmente aquecidas, superfície aquecida. Beleza? Os tornados diferem dos furacões por serem ventos de curta duração. Também, verdadeiro, com toda certeza. Furacões podem durar vários dias, já tornados se formam e se dissipam rapidamente. E sua duração pode ser de segundos, o que dificulta a sua previsão, né? Que a gente preveja que eles aconteçam. Número 4. Os furacões choque de ventos quentes e úmidos com ventos frios e secos. Falso! Os furacões eles se formam sobre os oceanos tropicais, com águas superficialmente muito aquecidas, como a gente acabou de falar. Falso. Beleza? Era isso. Era só a página 226 e 227. A nossa atividade dessa semana. Nossa, eu fui muito bonzinho com vocês. Passei bem pouquinho atividade, né? Passei atividade, mas pouca. Isso é bom porque aí vocês conseguem estudar, conseguiram fazer bastante coisa, né? Não vou conseguir conferir quem fez e quem não fez hoje, porque eu sempre faço isso na terça-feira, né? Mas infelizmente estamos sem internet. Fiquem bem, gente. Espero poder encontrá-los em breve. E até a nossa próxima aula.